Olá, bora mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de muita gente, a gastrite. O nosso objetivo hoje é entender direitinho o que acontece dentro do nosso estômago quando ele começa a reclamar. Sabe aquela queimação chata, aquele desconforto que aparece depois de comer ou num dia super estressante? Pois é uma sensação que muita gente conhece bem, né? E que muitas vezes a gente acaba deixando pra lá, achando que é normal. Só que essa sensação tem nome. E, na grande maioria das vezes, o nome dela é gastrite. A partir de agora, a gente vai desvendar o que essa palavra realmente quer dizer e por que é tão importante entender isso para nossa saúde. Para a gente entender a gastrite, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem. Conhecer a máquina por dentro para entender por que às vezes ela falha. Olha aí o nosso estômago. Ele é esse órgão musculoso, em formato de J, que fica ali na parte de cima e à esquerda do abdômen. Pensa nele como uma central de processamento, sabe? Um lugar onde a comida fica por um tempo e a digestão de verdade começa a rolar. O estômago não é só um saco vazio, não. Como a gente está vendo nesse mapa detalhado, ele é todo dividido em 5 regiões principais, cada uma com uma função bem específica, quase uma linha de montagem. Vamos passar por cada uma delas? A primeira parada é na cárdia. Ela é a porta de entrada. É por ali que a comida chega e, o mais importante, ela tem uma válvula que fecha para não deixar o ácido do estômago voltar para o esôfago, o que causaria o refluxo. Essencial, né? Logo ali em cima da entrada, a gente tem o fundo. Essa parte parece uma cúpula, e é onde os gases da digestão costumam se acumular. Sabe quando a gente sente o estômago meio alto, cheio? Então, muitas vezes é por causa dele. Em seguida, a gente chega na parte principal, o corpo do estômago. É a maior área e pode pensar nele como o coração da usina. É aqui que a maior parte do ácido e das enzimas que vão quebrar a comida é produzida. Descendo um pouco mais, a gente encontra o antro. Esse aqui é o setor de moagem. Os músculos dele são super fortes e ficam se contraindo para triturar a comida e misturar tudo com os sucos gástricos, transformando aquilo numa pasta. E para fechar o circuito, temos o piloro. Ele funciona como um porteiro super inteligente, sabe? É ele que controla a saída dessa pasta de comida para o intestino, liberando só um pouquinho de cada vez, no ritmo certo para a próxima etapa da digestão. E olha que detalhe de engenharia genial. O estômago por dentro não é liso. Ele tem essas dobras, essas rugas, que permitem que ele se estique todo. É por isso que depois daquele almoço caprichado, ele consegue se expandir que nem um balão para caber tudo. É impressionante, né? Ok, agora que a gente já conhece o mapa do estômago, vamos entender o que acontece quando essa máquina perfeita dá um problema. O que acontece quando o escudo de proteção dele falha. A definição é bem direta. Vem lá do grego gaster, que é estômago, e ite, que a gente usa para tudo que é inflamação. Então, gastrite é literalmente uma inflamação no estômago. Simples assim. Sendo mais exato, é a inflamação daquela camada que reveste ele por dentro, a tal da mucosa gástrica. E aqui está o pulo do gato. Essa mucosa tem um trabalho duplo. Ela produz o ácido super forte que digere a comida e, ao mesmo tempo, produz um muco protetor para que esse mesmo ácido não corroa o próprio estômago. A gastrite aparece quando esse equilíbrio delicado quebra. E é importante a gente saber que existem 2 tipos principais, tá? Tem a gastrite aguda, que aparece do nada, dura uns dias e geralmente é causada por algo pontual, tipo um anti-inflamatório que a gente tomou, excesso de álcool ou um estresse muito forte. E tem a crônica. Essa se desenvolve devagarinho, pode durar meses, até anos. Aí o problema é mais embaixo, porque ela causa mudanças de longo prazo, como atrofia, que é quando essa parede protetora do estômago vai ficando mais fina e fraca. Certo? Mas o que está por trás da maioria dos casos da gastrite crônica, essa que vai se instalando quietinha, vamos descobrir quem é o principal vilão dessa história. Presta atenção nesse número. Mais de 50%. É muita gente. Mas 50% do que exatamente? Essa é a porcentagem da população do mundo que está infectada com uma bactéria chamada Helicobacter pylori. E adivinha? Ela é a principal causa de gastrite crônica no planeta. É isso mesmo, metade da humanidade carrega no estômago o maior fator de risco para essa inflamação. Mas a H. pylori não costuma agir sozinha. Tem outros fatores que também ajudam a danificar a proteção do estômago. Por exemplo, o uso contínuo de anti-inflamatórios, o cigarro, o consumo de álcool, certas doenças autoimunes e até o próprio envelhecimento entram nessa conta. E tudo isso nos leva a entender o tamanho do problema. Gastrite não é uma coisinha isolada. É um baita desafio de saúde global. E os números deixam isso bem claro.
Olha só essa tabela. Ela mostra um retrato da gastrite crônica pelo mundo. Nos países em desenvolvimento, a prevalência está ali beirando os 51%, muito por causa da infecção pelo H. pylori e também pelas condições de saneamento. Já nos países desenvolvidos, a taxa é um pouco menor, uns 35%. E aí as causas mais comuns são o uso de medicamentos e as doenças autoimunes. E no Brasil, como será que está a situação? Bom, o cenário é ainda mais impactante. 7 em cada 10. É exatamente isso. A estimativa é que 7 em cada 10 brasileiros vão ter algum grau de inflamação no estômago durante a vida. E em algumas regiões do nosso país, a taxa de infecção pela H. pylori passa dos 70%. É um número que mostra o tamanho do problema por aqui. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A gente viu a anatomia, viu que o nosso estômago é um órgão incrível, feito para durar a vida toda. A pergunta que fica no ar é: com a nossa alimentação de hoje, o estresse do dia a dia, os nossos hábitos, o que será que o nosso estilo de vida moderno está fazendo com essa estrutura tão essencial? Fica aí o pensamento.